Muito obrigado. Obrigado a todos. Passo a palavra, então, para abrir os trabalhos desta nossa comissão ao líder, eu diria, Wagner Moura. Nossa, muito obrigado. Obrigado a todos. Eu fui convocado ontem para vir aqui de improviso, mas achei que era minha obrigação estar aqui como brasileiro, especialmente como embaixador da Organização Internacional do Trabalho. E curioso, eu estava conversando agora com Sakamoto, a última vez que eu tive aqui foi justamente há 5 anos, quando eu entreguei ao então presidente da Câmara dos Deputados, hoje vice-presidente, querendo ser presidente, senhor Michel Temer, um abaixo-assinado para a aprovação da lei, não será, para a aprovação da lei que confisca terras onde foi encontrado trabalhadores em condições análogas à da escravidão. E é curioso que eu esteja aqui de volta agora para, junto com todos, tentar impedir que a regulamentação dessa lei seja votada assim a toque de caixa e sem uma discussão, sem um debate público, sem... eu escrevi semana passada, quando essa lei ia ser votada, quando foi pedido o pedido de urgência, escrevi um e-mail para o senador Renan Calheiros, que se tornou público, em que eu dizia justamente isso, que eu tenho viajado muito pelo mundo por conta do meu trabalho como ator e também pela minha posição como embaixador da OIT, e falado para as pessoas no mundo inteiro, para jornalistas e gente de direitos humanos. Eu e Sakamoto estivemos juntos num debate da OIT em Londres, sobre o quão orgulhoso eu sou do fato... Outro dia um rapaz me perguntou, de que é que você mais se orgulha do Brasil hoje? E a primeira coisa que me ocorreu foi pensar que o nosso Código Penal, com relação à defesa dos trabalhadores em situações análogas da escravidão, é o mais moderno do mundo inteiro. Isso é um motivo de orgulho para qualquer brasileiro, ou seja... Aqui no Brasil, a nossa definição de trabalho escravo, qualquer sujeito trabalhado que trabalhe forçado, que trabalhe por dívidas, e especialmente, que é o que caracteriza hoje em dia a escravidão moderna, a escravidão contemporânea, o cara que trabalha em situação degradante, em situação que degrade a natureza humana, e o sujeito que trabalhe em jornada exaustiva de trabalho, no Brasil, essa pessoa é considerada um escravo. E é justamente esses dois pilares da nossa definição que sorrateiramente estão sendo retirados agora na regulamentação da lei. O trabalho forçado, ele gera no mundo um lucro ilegal, obviamente, de 150 bilhões de dólares. Isso é muito dinheiro. Isso é muito dinheiro. Então, assim, a gente entender que é uma economia nefasta, informal, que gera muito dinheiro, a gente naturalmente vai entender que há forças que trabalham pela manutenção disso. É curioso que o Legislativo tenha se empenhado tanto, né, para a aprovação da maioridade penal, enquanto a gente, com essa proposta, a gente está afrouxando uma lei que responsabiliza os verdadeiros bandidos, né? Os bandidos de verdade são esses, né? Então, a gente teve uma notícia muito boa agora. Eu encontrei agora o senador Assigur Gatz, do PDT, que me disse que o PDT fechou posição para que a PLS volte para a CCJ, porque a nossa ideia, o que é que a gente quer agora de imediato, é que a PLS volte para a CCJ, ou seja, que isso não seja votado em regime de urgência, que não seja votado a toque de caixa, que não seja votado de forma sorrateira, dessa forma com que está sendo proposto. Que volte para a CCJ, que haja um amplo debate com os setores interessados. Eu acredito que esse é um debate que interessa a qualquer cidadão brasileiro,
E bom, espero que a gente consiga isso. É isso. Muito bem. Esse é o ator Wagner Moura. Eu digo embaixador perante o mundo no combate ao trabalho escravo, falando da história brasileira. Eu me coloco no teu lugar, Wagner, você que está nessa cruzada internacional, ter que voltar aos países e dizer que lá no teu país, na tua pátria, no teu Brasil, aprovaram uma lei que, na verdade, torna legal o trabalho escravo. Esse é um momento de muito retrocesso, né? Nós tivemos o retrocesso recente da suspensão da lista suja pelo Supremo, né? Que já foi um retrocesso muito grande. O Brasil, ainda por cima, ainda tinha esse elemento extraordinário, que era absolutamente democrático, que era a lista suja que está suspensa. Então, isso agora seria mais um retrocesso assim, gigante nessa área, né? Muito bem. Eu passo de imediato a palavra ao conselheiro do Fundo das Nações Unidas para Formas Contemporâneas de Escravidão, senhor Leonardo Moretti Sakamoto. Bem, bom dia, senador. Agradeço, bom dia a todas e todos presentes. Agradeço o convite para estar falando nessa audiência aqui hoje. Feliz de estar aqui ao lado do Wagner. E, bem, o Fundo das Nações Unidas para Formas Contemporâneas de Escravidão, desde 1991, quando ele foi constituído, ele tem atendido a programas de prevenção ao trabalho escravo ao redor do mundo, mais de 100 países, centenas de organizações que são beneficiadas para evitar que crianças se tornem soldados, para que meninas sejam exploradas sexualmente e por aí vai. E eu posso falar com todas as letras que o Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos, né, ele reconhece, no fundo, onde está o fundo está conectado ao Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos, o fundo reconhece o conceito brasileiro de trabalho escravo. O conceito brasileiro de trabalho escravo, que é um conceito que prevê a defesa da liberdade e da dignidade do trabalhador, que está no artigo 149 do Código Penal, que, como bem lembrou o Wagner, é uma lei referência internacional. O fundo reconhece a definição brasileira e eu diria indo mais, não só as Nações Unidas reconhecem a definição brasileira, como também consideram a definição brasileira um exemplo global a ser reproduzido. A antiga relatora para trabalho escravo, a relatora especial das Nações Unidas para trabalho escravo, Gunara Shahinian, veio ao Brasil, conheceu o conceito e desde então tem levado para o mundo inteiro e dito: usem como referência. A própria Organização Internacional do Trabalho também reconhece o conceito brasileiro. E é fundamental, neste momento em que a gente está discutindo se tira ou não, se dilapida ou não esse conceito, neste momento de regulamentação da PEC, é importante lembrar o que a gente está protegendo lá dentro. Quando você utiliza escravos, quando você está escravizando alguém, você não está apenas roubando a liberdade dessa pessoa. Você também está reduzindo essa pessoa a um instrumento descartável de trabalho. Você está pegando um trabalhador e transformando ele num instrumento que pode ser facilmente jogado fora quando ele não for mais necessário. Então, além de proteger a liberdade deste trabalhador, nós também temos que proteger a dignidade deste trabalhador. Gente, dignidade é aquilo que todos nós temos direito simplesmente por termos nascido humanos. É aquele quinhão de justiça, de direitos, aquele pacotinho de direitos que a gente tem exatamente por ter nascido humano. Sem isso, nós somos meros instrumentos descartáveis. E é isso que vai acabar acontecendo se no intuito de regulamentar a PEC do trabalho escravo, que prevê o confisco de propriedades em que esse crime for encontrado, se no intuito de regulamentar, ou seja, tornar possível a utilização da PEC do trabalho escravo, se a gente resolver, o Senado Federal e depois a Câmara dos Deputados resolver tirar fora as questões, as condições degradantes de trabalho, a jornada exaustiva, que é exatamente aquilo que protege a dignidade de homens e mulheres, jovens, no campo e nas cidades.
Então, na verdade, o que a gente está pedindo aqui, aí eu encerro a minha participação para os outros colegas poderem também expor o seu ponto, o que estão pedindo aqui é muito fácil. Apesar da gente ter certeza do mérito, apesar da gente ter certeza que mexer na definição de trabalho escravo, neste momento, não é o melhor, que a definição de trabalho escravo é referência internacional, a nossa definição de trabalho escravo é referência internacional. Apesar disso, o que estamos propondo é que este projeto de regulamentação, que foi tirado da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a ele dado um rótulo de urgência, volte para a CCJ, e lá na CCJ, em outras comissões, que se assim for, seja exaustivamente debatido pelo Senado Federal. Que seja exaustivamente debatido em audiências públicas envolvendo trabalhadores, envolvendo organizações da sociedade civil, mas também envolvendo empregadores, envolvendo o governo, envolvendo os envolvidos naturalmente na história, envolvendo quem tem interesse nessa história e não aprovando da cabeça de algumas pessoas. Vamos debater e, a partir desse debate, encontrar a melhor saída para, ao mesmo tempo, garantir que a segurança jurídica que já existe se mantenha no campo e na cidade, beneficiando o crescimento econômico, mas também que se garanta que o crescimento econômico não subjugue a dignidade do trabalhador. É isso, obrigado. Muito bem, Leonardo Moretti Sakamoto. Olha, pela palavra aqui do Leonardo, me permitam que a gente, além, Leonardo, de pedindo que o projeto vá para as comissões, com as audiências públicas, que essa comissão tome a decisão no dia de hoje de fazer o que a gente chama uma comissão geral no plenário do Senado, inclusive com a presença de vocês, para que todo senador e do plenário possa ouvir essa visão do mundo do trabalho escravo, não só no Brasil, mas também no planeta. Então, seria fundamental, eu queria até, a partir da fala dos dois, se vocês concordarem, que além do trabalho nas comissões, a gente faça uma comissão geral no plenário do Senado, a chamada comissão temática, para que eles sejam ouvidos lá e deem os relatos que eles deram aqui. Eu, simbolicamente, vou dizer, simbolicamente, porque legalmente só os senadores poderiam votar, mas eu, simbolicamente, faço um gesto. Aqueles que no plenário entenderem que essa proposta deve ser aprovada pela Comissão de Direitos Humanos e levada ainda hoje ao presidente Renan, que levantem os dois braços. É para não ter dúvida, né? Está aprovado, eu vou passar pela comissão. De imediato, passo a palavra ao doutor Guilherme Guimarães Feliciano, vice-presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA. Senador Paulo Paim, mais uma vez o meu bom dia. Wagner Moura, Sakamoto, meus caros colegas de mesa. A Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho vem, mais uma vez, perante a CDH, reafirmar suas posições a favor da desapropriação das glebas de terra onde há exploração do trabalho análogo ao de escravo, a favor do conceito que está consolidado no artigo 149 do Código Penal e que assimila, como deve assimilar, ao trabalho forçado estrito sensu, o chamado trabalho degradante, e a favor de uma discussão neste Parlamento que, de fato, agregue todas as forças sociais e que não se faça toque de caixa apenas para que, ao final, o trabalho que todos nós tivemos ao longo de 10 anos, um pouco mais, para que finalmente tivéssemos a emenda constitucional número 81, para que finalmente houvesse a possibilidade constitucional de desapropriação de terras em caso de exploração do trabalho escravo, que esse trabalho todo seja perdido ou seja minguado por força de uma construção restritiva do conceito que não interessa à sociedade civil, não interessa ao Estado brasileiro e não interessa a qualquer um de nós como indivíduos. É exatamente nesse passo que eu desde logo faço algumas observações
sobre o texto consolidado, que já circula com as emendas acatadas pelo relator, sobre o que nós pretendemos e sobre, afinal, o que significa esta redução à condição análoga de escravo. É preciso compreender, e talvez o texto do PLS 432 não compreenda, que nós não estamos mais falando aqui do trabalho escravo como era na Idade Média, como foi o trabalho escravo moderno, aquele que o Brasil explorou nos seus vários ciclos econômicos durante a colônia e o Império. Nós estamos falando de uma outra faceta deste fenômeno, que é uma chaga, é um câncer no meio social brasileiro. Estamos falando de um trabalho escravo que muitas vezes se traveste de trabalho contratualmente admitido, que muitas vezes decorre da servidão por dívidas que o próprio trabalhador não percebe que está acontecendo. E entre nós é conhecido o fato do truck system, não é isto? Do barracão em que o trabalhador chega na gleba rural, ele já chega devendo dinheiro por conta do transporte, ali evidentemente ele tem que se alimentar, e não há, neste caso, nenhuma possibilidade de adquirir o seu alimento por um preço mais em conta. Não é? Sabemos que alimentos correspondem sempre a uma demanda econômica inelástica. O ser humano tem de consumir alimentos. E, portanto, se só há o barracão, aquele empregador, e coloco entre aspas, pode colocar qualquer preço porque este alimento será consumido. E, a partir deste preço, forma-se uma nova dívida, então, ao final do mês, o trabalhador não apenas não recebe salário, como é informado de que está devedor e que, por conta disso, não pode deixar aquela área. Isto é servidão por dívidas. Isto é trabalho forçado também. Muitas vezes eu escuto que esse é um discurso de esquerda e que há aqui alguma preocupação ideológica que não deveria, digamos, contaminar o discurso. Isto é absolutamente falacioso. É claro que nós podemos reconhecer em discursos de esquerda tudo isso que cada um de nós aqui está falando e vai falar. É claro que pensar em redução à condição análoga de escravo envolve um fenômeno que Karl Marx chamou de fetichização. É claro que o ser humano se transforma em mercadoria e, nesse sentido, é esquecido na sua humanidade. E não há, talvez, exemplo mais candente do que possa ser a fetichização. Eu me lembro, na 15ª região, de uma situação envolvendo as plantações de laranja, na época em que em São Paulo houve um problema sério com o cancro cítrico, envolvendo a lucratividade do agronegócio, e me lembro de um vídeo que foi captado por um procurador do trabalho, em que os trabalhadores eram enfileirados e tinham de passar por debaixo de um chuveirinho que despejava sobre eles líquido agrotóxico, para que eles fossem às plantações e não contaminassem as plantações com o cancro cítrico. Não há instrumentalização maior do que esta. Esse trabalhador foi feito coisa, foi coisificado, foi reificado, ele foi esterilizado. Isto é trabalho degradante. Isto é tão funesto, isto deve ser condenado tanto quanto qualquer forma de trabalho forçado. E aí, voltando ao que eu dizia, se quisermos ser liberais, vamos a Immanuel Kant e vamos ler na sua obra maior que o homem não é instrumento de coisa alguma, ele é um fim em si mesmo. Então, mesmo os liberais devem conceder que aqui devemos ter um conceito amplo, que impeça a coisificação da pessoa. O ser humano é um fim em si mesmo. Para encerrar, eu quero fazer menção aqui ao ofício que o Procurador-Geral do Trabalho encaminhou ao presidente desta Casa, ao senador Renan Calheiros, o ofício 339 de 2015. E gostaria de ler duas passagens, porque o Ministério Público do Trabalho
textualmente diz, e a Associação Nacional dos Juízes do Trabalho concorda com isto, que, a rigor, isto não precisaria ser sequer regulamentado. Nós já temos o conceito no artigo 149 do Código Penal. Tudo que está sendo feito aqui é simplesmente restringir um conceito que a lei já traz. Mas diz o Procurador-Geral do Trabalho a certa altura, abro aspas, sabe como realmente identificamos a ocorrência do trabalho escravo? Quando flagramos situações de trabalho que fazem o nosso estômago embrulhar, que nos fazem sentir a dor do outro em sua plenitude. No trabalho escravo, flagramos situações desumanizantes de indivíduos brutalizados, violados, tratados pior do que animais. Por isso, a ameaça do retrocesso no conceito de trabalho escravo é temida. Adiante ele continua. Ocorre que o projeto de lei do Senado 432/2013 tenta redefinir o trabalho escravo com contornos confinados à Idade Média. E com isso o Ministério Público do Trabalho não pode concordar. E eu adiciono, tampouco a ANAMATRA. As práticas contemporâneas de escravidão não se limitam à restrição do direito de ir e vir do empregado. Sabemos que o trabalho escravo é muito mais do que isso. É escravo o trabalho que flerta com a morte por exaustão. É escravo o trabalho em cujos alojamentos não há sanitário nem água encanada, sendo necessário recorrer-se à água de poços onde animais também se hidratam. Às condições degradantes acrescenta-se o que a lei define como jornada exaustiva. E fecho aspas. Concordamos plenamente. É importante ter em mente, e aí aqui encerro, que este debate está insuficientemente travado. Portanto, a ANAMATRA é contra a exclusão do conceito de trabalho degradante para efeito de desapropriação das glebas. O conceito é inerente ao artigo 149 do Código Penal, que é o que estava em vigor quando veio a lume a emenda constitucional número 81. A ANAMATRA pede que o debate seja reaberto, pede que se retire a urgência do projeto e ele volte à CCJ, volte às comissões para um amplo debate com a sociedade civil. É isto que nós precisamos agora. E se isto não for feito, senador, a ANAMATRA termina lembrando o que disse a certa altura Mahatma Gandhi. Quando alguém compreende que o conteúdo da sua dignidade de homem não obedece às leis impostas, nenhuma tirania pode escravizá-lo, que nós não precisemos chegar a este ponto. Muito obrigado. Esse foi o doutor Guilherme Guimarães Feliciano, que falou pela ANAMATRA, ou seja, pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Eu, até numa homenagem aqui aos nossos convidados, eu peço aqui à assessoria que passe o vídeo que os artistas fizeram contra a terceirização e contra o trabalho escravo. E é 3 minutinhos. Você está lá nesse vídeo, viu? E nós estamos passando em todo o Brasil, já fomos a 23 estados, vamos aos 27. Abrimos sempre audiência pública com esse vídeo. Esse é o final. Olá. E eu estou aqui para falar sobre algo muito grave. Há no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, hospitais sem médicos e enfermeiros, uma construtora sem operários. Todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros, pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Você sabia que as maiores vítimas de acidentes de trabalho no Brasil são os trabalhadores terceirizados? Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados. Pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Há algo errado quando uma grande marca ou uma empresa rural resolve terceirizar as suas atividades. Pense bem. Atrás do discurso de modernização da indústria do campo estão as piores formas de exploração do trabalho humano. Um produto na prateleira pode esconder uma triste realidade de exploração de um trabalhador. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não para a terceirização. Eu digo não.
Eu digo não. Não para terceirização do trabalho. E você? Nós dissemos não também. Só pode agradecer aos atores e atrizes, que é importante dizer que fizeram esse vídeo gratuitamente, a pedido da Ana Matra, e nós estamos passando em todo o Brasil, em cada audiência que realizamos, contra o trabalho escravo e contra a terceirização. Eu digo mais uma salva de palmas, porque um deles está presente aqui. Ele bateu tantas palmas nos estados todos por aí. Por favor, meu amigo gaúcho, companheiro dos primeiros anos, ele jovem estudante, eu já meio nego velho, mas me davam aula de matemática lá no Campi e de conhecimentos gerais para me fazer debate na Fiergs. Rogério Sotile, secretário especial do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. Jamais vou esquecer as aulas que vocês me deram. Bons tempos, né, Paim? Você, o Márcio Postman e tantos outros. E o Rolf. Bons tempos, Paim. Aprendemos muito juntos, né, e para fazer o que estamos fazendo. Então, primeiro, queria cumprimentar o senador Paim por essa iniciativa tão importante para o Brasil. Queria estender o cumprimento ao senador Lindbergh, à senadora Regina, e também ao meu querido Wagner Moura. Não perco nada do que o Wagner faz. E sabe, Wagner, que a gente tem um Festival de Direitos Humanos na Secretaria de Direitos Humanos e a gente quis homenagear alguns artistas e eu fui conversar com o Ricardo Darim, convidando ele uma homenagem a uns 4, 5 anos atrás, que ele seria homenageado no festival. E quando eu fui convidar em nome do presidente Lula, ele disse assim, ó, puxa, a primeira surpresa é que eu não sabia que eu fazia filme sobre direitos humanos. Né? Então, eu acho que esse debate ajuda a ampliar essa compreensão sobre o que é os direitos humanos. Então, um abraço muito forte ao Wagner Moura por todo o seu compromisso, sua militância. Nosso querido deputado, que está chegando agora, um abraço. Eu queria comentar o Leonardo Sakamoto, importante militante também dos direitos humanos, o Guilherme aqui na mesa, o Carlos Eduardo, o André. Queria o Frei Xavier, em nome do Frei Xavier, cumprimentar todos os parceiros que estão aqui na frente, entidades, né, companheiros, personalidades aqui presentes. Bom, quero dizer algumas breves palavras, dizer assim, em primeiro lugar, de que o trabalho ele é extremamente fundamental na nossa sociedade. É através do trabalho que ele estrutura as nossas relações na sociedade, as relações pessoais, as relações humanas. E as pessoas se entendem como cidadã a partir do trabalho digno que ela possa exercer, do trabalho digno que ela desenvolve no seu dia a dia. Então, nós não entenderemos uma sociedade justa, uma sociedade fundada nos direitos humanos, se ela não considerar o trabalho digno como uma questão basilar, como uma questão básica para todas as suas relações. E o que é mais importante nesse debate é que o Brasil ele é referência mundial na promoção dos direitos humanos, em que pese todas as dificuldades que nós temos e enfrentamos no dia a dia, em que pese o reconhecimento de que o Brasil é um país que tem uma cultura de direitos humanos por conta de toda a sua formação histórica de violações de direitos humanos, que passou por um genocídio indígena, passou por 3 séculos de escravidão, passou por 2 ditaduras civil-militar, em que pese toda essa cultura de violação, a partir da redemocratização do Brasil, nós inauguramos uma nova fase em que o Brasil não para de avançar na promoção dos direitos humanos e se constitui em uma referência mundial, internacional, sobre os direitos humanos. Por isso que a discussão que está sendo feita hoje, aqui nesse debate, discussão que o Paim e os senadores levam aqui no Senado, mas que já foi levado pelo deputado Jean Williams e outros deputados na Câmara dos Deputados, né, é tão importante. Nós não podemos entender que esse processo tão importante possa ser feito a toque de caixa. Apesar de que nós somos totalmente contra o que vem sendo proposto na mudança desse conceito sobre o trabalho escravo, não se trata dessa discussão de mérito. O que nós não aceitamos é que esse projeto
entre em discussão e seja votado no dia de hoje. Nós queremos que ele volte, como bem disse o senador Paim, e que foi aprovado por esse plenário, é que ele volte para todas as comissões, e mais a comissão criada agora aqui pelo Senado, pela Comissão de Direitos Humanos, para que seja amplamente debatido com a sociedade brasileira. É isso que nós queremos. Nós queremos que esse debate seja ampliado para que o povo brasileiro, que a sociedade brasileira, as suas entidades representativas possam debater, levar os argumentos e se posicionar por um projeto tão importante como o de hoje. Eu ia falar na minha fala de que querem levar o Brasil há 50 anos atrás. Mas, né, foi bem lembrado aqui, acho que foi pelo doutor Guilherme, né, de que nós estamos discutindo um retrocesso para a época medieval, no que se diz respeito, né, ao trabalho escravo e essa nova, como é que se diz? Conceituação, né, sobre o trabalho escravo. Nós não poderemos permitir isso. Nós precisamos continuar avançando nos direitos humanos, nós precisamos continuar avançando cada vez mais nas políticas de promoção de direitos humanos, na legislação, nos regramentos, para que os direitos humanos definitivamente possam ser vistos como fundantes para as nossas relações, e aí entra as relações de trabalho. O Brasil está vivendo um momento muito difícil na sua história. É o momento mais delicado e mais difícil que eu vivi na minha vida. Grandes valores estão sendo questionados, importantes direitos conquistados com muita luta pelo povo brasileiro estão sendo questionados e estão propondo um retrocesso sobre esses direitos. E nós não podemos permitir que isso aconteça. Por isso que o debate ele é importante, por isso que a sociedade deve participar debatendo democraticamente sobre esses direitos, para que nós possamos definitivamente avançar nos direitos humanos no Brasil. Não existe democracia sem direitos humanos e não existe direitos humanos sem democracia. Avançando sempre nos nossos valores de direitos humanos. Muito obrigado e parabéns, Paim. Grande Rogério.